Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu sigo aturando essa gente nojenta, perturbando e enchendo o saco, vomitando ódio aqui na minha vida, tá? E hoje a gente vai continuar falando sobre o conflito Israel e Palestina, né? Continua acontecendo lá, a guerra continua, e nós vamos falar mais um pouco sobre isso aqui, transmitir mais algumas notícias que têm acontecido nos últimos, de ontem para hoje, tá? E ao mesmo tempo vamos fazer também uma reflexão sobre o conceito de terrorismo, porque essa é uma questão que está sendo muito debatida aí, né? Se o Hamas é terrorista ou não, né? Se o Lula está correto ou não de não considerar o Hamas terrorista. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, tá? E no final também tentar fazer uma reflexão rápida sobre a questão dos refugiados, que também é importante aqui nesse contexto, tá? Então antes, já deixo para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas aqui. Como eu falei, tá tudo bloqueado aqui por esses bandidos, mas enfim, quem quiser entrar em contato aqui, tá pelo Zap, se conseguir furar, né, esse bloqueio meio nazista que eles seguem fazendo contra mim aqui, de repente a gente consegue conversar sobre isso, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá sobre as últimas notícias, tá? Israel deu um ultimato aos palestinos, tá? Falou que eles tinham que sair da faixa de Gaza, especialmente da parte do norte da faixa de Gaza ali, porque eles iam invadir em 24 horas, né? E aí já relativizaram isso, já diminuíram o prazo, mas enfim, o fato é que os bombardeios continuam. Tem inclusive uma brasileira lá que está gravando vídeos e mandando para cá, contando lá, enfim, né, mostrando os clarões lá dos bombardeios e as dificuldades que eles estão tendo lá para poder sair, né, das áreas ali atacadas, tá? O Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição internacional que trabalha nesse tipo de função, né? Tem guerra, eles vão lá para tentar, enfim, né, para tratar os feridos e tal. Eles publicaram uma nota condenando esse ultimato de Israel e dizendo que vários feridos que estão no hospital Al-Avda, por exemplo, não poderão sair, e isso vai gerar mais derramamento de sangue, né? Já morreram mais de 3 mil pessoas aí nesse conflito, tá? E a coisa não tem prazo para terminar. Além disso, tem também uma declaração do Isaac Herzog, que é o presidente de Israel, feita ontem, né? Ele diz exatamente o seguinte, ó: estamos em guerra, estamos defendendo nossos lares, estamos protegendo nossos lares, essa é a verdade. E quando uma nação defende o seu lar, ela luta. E aí, essa frase que ele está falando serve tanto para a Palestina de hoje, né, quanto para a Palestina do início da guerra, do início desse conflito, que foi em 1948, né, quando exatamente Israel chegou lá e tomou o lugar deles à força, matou mais de 100 mil pessoas e mais de 700 mil refugiados fora dali, no Líbano, na Jordânia, enfim, né, na Síria também. Então, quer dizer, quando uma nação defende seu lar, ela luta, né? E aí essa frase cabe perfeitamente para os palestinos. Tem também uma declaração do neto do Mandela, né, num estádio lá na África do Sul, conclamando as pessoas na África do Sul a defender a Palestina, né, a apoiar a causa dos palestinos, porque na verdade é isso, né? Uma potência nuclear contra uma espécie de gueto, ali, é quase que um gueto, né? A faixa de Gaza é quase um gueto ali, com 2 milhões de pessoas num lugar ali com 40 e poucos quilômetros de extensão, mais de 9 mil pessoas por quilômetro quadrado. É uma das maiores, se não for a maior, acho que é a maior densidade demográfica do mundo, tá? Então, enfim, né? É um negócio assim absurdo que está acontecendo e alguma coisa tem que ser feita no nível aí mesmo das instituições internacionais, tá? E aí, para finalizar aqui as notícias, para a gente passar para a reflexão, a Folha de São Paulo noticiou que influenciadores bolsominions, para variar, né, estão denunciando professores que supostamente estariam apoiando o Hamas, tá? Então, esses são os bolsominions, é a direita brasileira, né, de maneira geral, golpista, sabotadores, enfim, né, perseguem pessoas, é assim que eles fazem o tempo todo, né? Então esses bolsominions estariam denunciando professores que supostamente estariam apoiando o Hamas. A gente vai falar um pouco sobre isso também no vídeo de hoje, tá? Para tentar trazer esclarecimento para uma questão que está aí, né? Um monte de gente falando bobagem, né? Então é sempre bom esclarecer. E aí o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo,
enviou um ofício ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pedindo providências contra essa gente, né, contra esses influenciadores aí que ficam vomitando ódio aí na vida dos outros, porque é isso que a direita sabe fazer. Não tem outra coisa a fazer a não ser vomitar ódio na vida dos outros. Não tem projeto, né? Enfim, e aí vários aviões brasileiros, né, alguns aviões brasileiros já foram para Israel e voltaram com, enfim, com brasileiros que estavam lá, né, para poder repatriar eles e, enfim, esperar acabar a guerra ou até mesmo eles voltarem para cá. Isso está sendo aí comparado com a atitude do Bolsonaro na pandemia, né, que ele não mandou os aviões lá para Wuhan, se não me engano, Wuhan, né, na China, e os brasileiros ficaram lá, né, e ele disse que era muito caro e tal, quer dizer, né, é porque não tem projeto, é a direita brasileira, né. E aí o Lula também já conseguiu uma permissão, tá, de Israel para poder retirar os brasileiros da Palestina. Ele alugou uma casa para os brasileiros lá, na Palestina, né, em Gaza, para que eles esperem, tá, o socorro lá, para que eles esperem o avião que vai retirá-los pela via do Egito ali, tá? Agora, tá rolando um vídeo também no Instagram que eu vi que Israel deu um ultimato para os palestinos saírem, né, do norte da faixa de Gaza, e na estrada, no meio do caminho, eles bombardearam pessoas ali, mataram um monte de gente num caminhão, tinha mulheres, crianças, quer dizer, né, é isso, é a extrema-direita, essa direita nojenta que a gente tem pelo mundo aí, que continua causando problema para os outros, tá? E é isso, tá, pessoal? Então as notícias são essas, tá? As últimas notícias. E aí vamos voltar agora para a nossa reflexão histórica, né? Porque é importante entender o contexto também desse conflito para que as pessoas tenham minimamente aí, construam um olhar, né, sobre isso, ou pelo menos os amigos do canal aqui, né, que conseguem furar o bloqueio desses criminosos que seguem me perturbando aqui todo dia. E aí, de repente, a gente consegue passar algumas informações bacanas aqui que podem minimizar a ignorância generalizada que a gente vê por aí, tá? A Hannah Arendt, vamos começar falando aqui da Hannah Arendt, tá? Deixa eu pegar aqui. No Eichmann em Jerusalém, tá? Esse livro foi escrito ali, né, lá um pouco depois do julgamento do Eichmann, né, se não me engano, década de 60, tá? E ela reflete uma série de coisas aqui, dentre elas, né, todos os argumentos, os documentos e tudo que foi colocado em cena no julgamento do Eichmann. E dentre essas coisas apareceram várias questões ligadas aos judeus na Palestina, né, e, enfim, né, no Estado de Israel, que depois foi criado a revelia do povo palestino, tá? E aí uma das coisas interessantes que ela fala, né, que é apenas uma ponderação aqui, um dado que pode ser interessante para poder refletir esse caráter mais belicista do Netanyahu e dos sionistas de maneira geral, é que existia e continua existindo até hoje uma diferença entre o judeu sionista e o judeu, enfim, lá ali mais... o judeu não sionista, vamos dizer, né? O judeu sionista é aquele que sempre desejou um Estado, né, para chamar de seu. E o judeu não sionista é aquele que não está tão interessado nisso, que o objetivo dele é outro. E aí ela diz o seguinte aqui, né? Ela está falando daquele período que o nazismo ainda não tinha se constituído como governo na Alemanha, tá? E aí ela diz o seguinte aqui, ó, na página 72 e 73, naqueles dias, que era mais ou menos 1935, 36, tá? Era um fato cotidiano que apenas os sionistas tivessem alguma oportunidade de negociar com as autoridades alemãs, pela simples razão de que seu principal adversário judeu, a Associação Central de Cidadãos Alemães de Fé Judaica, a qual pertenciam 95% dos judeus organizados da Alemanha da época, especificava em suas normas que sua principal tarefa era lutar contra o antissemitismo. Repentinamente, ela se tornara uma instituição hostil ao Estado e seria efetivamente perseguida, né, coisa que não foi se tivesse tido a coragem de fazer o que devia fazer. Por isso, os sionistas puderam, ao menos durante algum tempo, se permitir certa medida de cooperação não criminosa com as autoridades nazistas. Os sionistas também acreditavam que a desassimilação, combinada à imigração de jovens judeus para a Palestina, né, e esperavam eles de capitalistas judeus para a Palestina, poderia ser uma solução mutuamente justa. Aí, para finalizar aqui esse trecho, tá ainda na página 73, porque os sionistas, segundo os nazistas,
Ó, vale dizer que a Hannah Arendt era uma filósofa judia, alemã, certo? Ela saiu de lá e está refletindo a questão aqui. Ela diz, porque os sionistas, segundo os nazistas, eram os judeus decentes, porque eles também pensavam em termos nacionais. Nesses primeiros anos do nazismo, né, havia um acordo mútuo altamente satisfatório entre as autoridades nazistas e a Agência Judaica para a Palestina. Então, quer dizer, o que a Hannah Arendt está dizendo aqui é o seguinte, que esse caráter do judeu sionista, que tinha um projeto de país, de Estado, ele interessava mais aos nazistas do que os judeus que não tinham conexão com essa necessidade, com essa vontade de ter um Estado próprio, né? Então, os sionistas eram considerados judeus mais decentes, né, do que os outros para os nazistas, tá? É óbvio que o fato de você querer um Estado para chamar de seu não é um crime, muito pelo contrário, né? É uma questão até importante, interessante. O problema é que isso estava sendo feito de uma forma muito... Porque a Inglaterra estava tomando conta, né, da Palestina, a Palestina tinha a pretensão de conseguir a sua autonomia da Inglaterra, e não só não conseguiu essa autonomia da Inglaterra, como acabou sendo expulsa dali pelos judeus que vieram da Alemanha, os sionistas, né? Então essa questão é muito complicada, muito problemática, enfim, e é muito difícil, vai ter que chegar num ponto aí de mediação internacional, senão a guerra vai ser sem fim, tá? Então, mais uma vez aqui, essa questão levantada pela Hannah Arendt, tá, uma questão importante, porque essa questão tem a ver muito com soberania também, né? A soberania dos palestinos para o seu próprio território e a soberania do povo judeu lá que quer manter o Estado judeu, né, Israel, tá? E os dois vão ter que chegar num acordo, certo? E aí, pessoal, vamos lá, né? Continuando aqui, tá? E aí agora vamos partir para essa questão do terrorismo, né? Porque o Hamas, muita gente critica, não, o Hamas, né? Tem vários jornalistas falando isso aí, não, porque o Hamas é terrorista, não se justifica, matar criança, né? Os dois estão matando criança. Historicamente, Israel matou muito mais gente na Palestina do que a Palestina em Israel, isso é fato, né? Mas a matança, não, de um ponto de vista humanista, a matança não se justifica de jeito nenhum. A questão é que a gente tem que entender a geopolítica da coisa, né, para não ficar falando bobagem e também para não achar que essa questão se resume a um grupo de fanáticos religiosos lutando contra pessoas radicalmente democráticas, né, que está longe. Israel está longe de ser um país radicalmente democrático, né? Algumas pessoas, eu li aqui, estão inclusive classificando Israel como uma espécie de experiência ali meio que pós-nazista ou neonazista, né? E outras palavras semelhantes aí. Então, quer dizer, vamos tentar entender essa questão do terrorismo, tá? Usando aqui o Noam Chomsky, que é um filósofo dos Estados Unidos, certo? E aí ele fala o seguinte, na página 87, pessoal, ele já fala aqui uma coisa importante. Ele diz o seguinte, ó, terrorismo para os Estados Unidos normalmente significa convencionalmente terrorismo contra nós e os nossos amigos. E aí, quando a gente chegar aqui na classificação, na descrição da classificação, vocês vão ver que é isso mesmo. Por quê? Porque muitas coisas que estão na descrição do que é o terrorismo para os Estados Unidos, eles próprios, os Estados Unidos, já fizeram, né? O golpe militar, por exemplo, que eles apoiaram aqui no Brasil na década de 60 e apoiaram na América Latina quase toda, todos esses golpes se encaixam na descrição deles para terrorismo, né? E mais, eles são o único país condenado, os Estados Unidos, condenado na Corte Mundial por ato terrorista de Estado, né? Contra a Nicarágua, se não me engano, na década de 80. Tá? O Chomsky fala isso aqui, eu também já falei isso num vídeo anterior. E aí, na 99-100, ele fala da questão de um ato terrorista que os Estados Unidos teria cometido, tá? No Líbano. E ele diz, né, os Estados Unidos estavam promovendo uma guerra terrorista em larga escala em outros lugares do mundo, inclusive no Oriente Médio, na década de 80, que ele está se referindo, né? E aí ele fala que os Estados Unidos igualmente apoiaram terror ainda mais hediondo. Por exemplo, a invasão do Líbano, promovida por Israel, que matou algo em torno de 18 mil civis entre libaneses e palestinos
e que não teve nada a ver com autodefesa, como no próprio ato foi reconhecido. E ainda as cruéis atrocidades do punho de ferro realizadas nos anos que se seguiram, todas dirigidas contra vilarejos terroristas, entre aspas, né, de acordo com Israel. Então Israel já cometeu uma quantidade gigantesca de atrocidades ali na região e que não são divulgadas na mídia de massa, porque a mídia de massa quase toda é pró-Estados Unidos, pró-Israel, pró-grande capital, né? Então não estão nem aí para a Palestina, para um grupo ali de refugiados que não tem nenhum poder, né, de fala no mundo. Tá? Muito pelo contrário, eles são potencialmente inimigos dessas grandes potências. Né? Então isso tem que ser dito, e uma voz como Chomsky, que é um filósofo dos Estados Unidos, crítico do modelo americano, tem que ser escutado para que se possa compreender melhor esse tipo de evento, né? Porque senão a gente fica repetindo a versão dos mais poderosos sem questionar, sem estabelecer, né, uma perspectiva realmente mais ampla que inclusive possa auxiliar a minimizar, né, essa distância, essa diferença bizarra aí entre Israel e a Palestina, tá? E aí, pessoal, chegamos na 104, 105, tá? Na qual ele aí fala sobre a definição de terrorismo, tá aqui, isso aqui é muito importante, tá? E ele fala o seguinte, ó, o cara pergunta para ele, né? Você condena o terrorismo? Né? Como poderemos determinar quando um ato é terrorismo e quando é um ato de resistência contra um tirano ou uma força de ocupação? Em qual categoria você classifica os recentes atentados contra os Estados Unidos, que são justamente os do 11 de setembro, né, de 2001? E aí o Chomsky responde o seguinte, ó, entendo o termo terrorismo exatamente no sentido definido nos documentos oficiais dos Estados Unidos. O uso calculado da violência ou da ameaça de violência para atingir objetivos políticos, religiosos ou ideológicos, em sua essência, sendo isso feito por meio de intimidação, coerção ou instilação do medo. Israel faz isso toda hora. Toda hora. Porque as pessoas tendem a achar que o ato terrorista é aquele cara que vai lá, mata um monte de gente, ou explode uma bomba. Não, um ato de intimidação já é um ato de terrorismo, segundo a própria definição dos Estados Unidos. Então, assim, Israel comete ato terrorista todo dia contra a Palestina, e aí, de repente, chega alguém lá, mata um monte de gente, aí, né, isso aí é um terrorista. Mas Israel não é, né? Então vamos estudar, vamos entender direitinho, ó. Tá na página 104 aqui, ó. Tô deixando aqui a dica aí, ó. Página 104, o Noam Chomsky, tá? Definindo o que é terrorismo para os Estados Unidos. Israel cabe direitinho nessa definição aqui que os Estados Unidos estão fazendo para terrorista, né? Ameaça de violência para atingir objetivos políticos, né? Eles acabaram de fazer isso de novo lá. Ó, dei um dia para sair daí, a gente vai explodir tudo. Isso é um ato terrorista, né? Pela definição dos próprios Estados Unidos, tá? E aí o Chomsky finaliza aqui esse ponto ainda da definição, né, do ato terrorista. Mas, junto com o significado literal do termo e da citação pura e simples dos documentos oficiais americanos, também há um uso propagandístico, né? Que, desafortunadamente, é a definição padrão. O termo terrorismo é usado para designar atos terroristas cometidos por inimigos contra nós ou nossos aliados, né? Aí é mole, né? E aí fica esse bando de gente aí que não estuda, não lê direito, falando, não, porque o Hamas, né, não, isso é injustificável, né? Um terrorismo, isso é terrorismo. Israel não, está se defendendo, está só defendendo ali a sua soberania, né, e tal, enfim, é um país democrático, né? Vamos estudar para poder entender melhor o contexto e não falar bobagem, tá? Na página 107, né, ele finaliza a reflexão dele aqui nesse trecho, tá? Comentando se o Islã é perigoso para a civilização ocidental ou não. E aí ele fala, a questão é tanto ampla quanto vaga demais para que eu possa respondê-la. No entanto, deve ficar claro que os Estados Unidos não encaram o Islã como inimigo ou vice-versa. Encaram sim, tá? Quanto ao modo de vida ocidental, isso inclui uma enorme variedade de elementos, muitos deles admiráveis, muitos adotados com entusiasmo pelo mundo islâmico e muitos criminosos e até mesmo constituindo uma ameaça à sobrevivência da espécie humana, tá? Só para a gente ponderar aqui um detalhe, pessoal, tá? Que eu acho importante de deixar essa dica aqui, para mostrar o quanto que essa afirmação do Chomsky não procede em relação aos Estados Unidos não verem, né, o Islã como inimigo. Vou deixar para vocês aqui o link de um documentário que eu já vi há muito tempo,
tá? E que se chama Filmes Ruins, Árabes Malvados, um documentário de 2007, tá? Ele é apresentado pelo Jack Shaheen, que é professor da Universidade de Illinois, e o filme analisa mais de 900 filmes blockbuster, tá, dos Estados Unidos, para mostrar que nesses filmes os árabes são mostrados sempre como beduínos bandidos, homens violentos, sheiks sinistros, idiotas perdulários ou terroristas armados ou suicidas, tá? Homens bombas, né? Então, enfim, homens bomba, né? Então tá aqui Filmes Ruins, Árabes Malvados, ele tá legendado em português, tá no YouTube, vou deixar o link para vocês aqui também, tá? Porque na verdade o cinema é uma das formas mais pesadas aí, né, de divulgação da ideologia de um país, especialmente dos Estados Unidos, que é a maior indústria do mundo, né, que é a indústria que mais vende para o mundo inteiro o cinema, e esse cinema blockbuster, que são esses filmes comerciais, né, que é o filme mamão com açúcar ali, feijão com arroz, que não tem reflexão, não tem mais profundidade, e as pessoas vão absorvendo isso aí como, né, como se fosse ali uma coisa natural, tá? E aí, evidentemente, o sujeito vê 100 filmes, né, de Estados Unidos contra os árabes. Nos 100, o árabe é bandido, enfim, homem-bomba, terrorista, e os Estados Unidos ganham no final, o cara perde, né, os personagens são montados ali como figuras patéticas, os árabes, né? E aí isso gera, obviamente, na cabeça das pessoas, acaba cristalizando um preconceito violento que se reflete, inclusive, nessas perspectivas aí, que não analisam as coisas de maneira mais profunda, tá? E para finalizar, pessoal, ainda esse trecho aqui, tá? Para a gente passar para a questão dos refugiados, o Chomsky fala na 144, 145, da lista de organizações terroristas internacionais dos Estados Unidos, na qual o Hamas conta, né? Ele consta, né? Ele está lá. Só que o Hamas não é considerado terrorista pela ONU, tá? O Hamas é um partido político, ganhou a eleição lá e, enfim, tem aí tem as críticas que tem que se fazer ao Hamas também, evidentemente. Qualquer ato como eu falei no início, qualquer ato de violência é, de um ponto de vista humanitário, né, enfim, condenável. Só que taxar o Hamas de terrorista pura e simplesmente, né, e é como se ele estivesse fazendo aquilo ali por uma mera, né, divergência ideológica, não faz enxergar a questão da maneira correta, tá? E aí, na página 146 e 147, o Chomsky define os critérios legais para a designação de terrorismo dos Estados Unidos, tá? E aí são três critérios. E aí tem várias notas de rodapé aqui, eu não vou ler todas que não vai dar tempo, tá? Mas todas elas definem essas três aqui, né? Que são, a organização precisa ser estrangeira, tá? Então não existe terrorismo doméstico, por exemplo, né? Isso aí vai entrar em uma outra classificação. 2, a organização precisa estar engajada em atividades terroristas como definidas na seção 212 A3B do Immigration and Nationality Act, que é um ato de imigração, né, e nacionalismo ali, né? E aí são essas notas aqui que são grandes, que são extensas, eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler tudo para vocês, mas eu já li aqui, é mais ou menos isso aí, tá? Eles classificam, enfim, o indivíduo ou membro de organização e tal. E aí, no final das contas, eu vou ler a terceira aqui. A terceira é a seguinte: as atividades da organização devem representar ameaça a cidadãos americanos ou a segurança nacional, defesa... Olha só isso aqui, hein? Defesa... E aí, quando ele fala em segurança nacional, tá? Isso nos critérios legais para designação de terrorismo. Quando ele fala de segurança nacional, tem um parêntese aqui que ele diz o seguinte, ó, defesa nacional, relações internacionais ou interesses econômicos dos Estados Unidos. E a direita brasileira quer vir com essa conversinha fiada de Estado mínimo, né? Os Estados Unidos classificam como terrorista quem coloca ali em risco os interesses econômicos deles, né? Via Estado, via um documento estatal, né? E a gente fica dando ouvido a essa gentinha que fica com esse papinho furado do Estado mínimo aqui no Brasil, né? Então, assim... E aí o fato é o seguinte, tá? Para finalizar, quando a gente lê aqui esses subitens aqui das notas de rodapé, dá para entender nitidamente que um conflito entre dois países não pode ser considerado terrorismo, né? Isso tem que partir, esses atos de violência, intimidação, etc., eles têm que partir de indivíduos ou organizações ali autônomas
ou minimamente desconectadas de um projeto político ou defesa do seu próprio território. Não é o caso do Hamas, né? E também não é o caso de Israel. Então, nenhum dos dois, pela classificação, ou os dois são terroristas, ou nenhum dos dois é terrorista. Não tem outra forma de ver essa questão, tá? E aí, pessoal, para finalizar rapidamente uma reflexão sobre a questão dos refugiados, né? Porque o Agamben, né, já falei disso aqui para vocês, ele fala aqui no livro dele, do Meio Sem Fim, sobre a questão, né, da categoria de refugiado como uma categoria ética interessante para o futuro, né, da humanidade e tal, para a gente poder superar esse vínculo meio religioso ao território que, na perspectiva dele, em muitos casos causa guerra, né? E ele dá inclusive exemplos aqui ligados à Palestina, Israel e tal. E aí ele fala, né, várias coisas aqui interessantes e que devem ser pensadas aí e tal. E aí ele diz, né, que essa categoria do refugiado, né, deve ser vista como um espaço aterritorial ou extraterritorial no qual todos os residentes dos estados, né, no caso aqui ele fala dos europeus, mas ele está generalizando, estariam em posição de êxodo ou de refúgio, e o Estatuto de Europeu significaria um estar em êxodo, obviamente também imóvel do cidadão, tá? E ele sugere isso como substituição do conceito de povo, né? Ele fala também aqui, ó, na página 30, né? O refugiado é considerado por aquilo que é, ou seja, nada menos do que um conceito limite que põe em crise radical os princípios do Estado-nação e ao mesmo tempo permite liberar o campo para uma renovação categorial doravante inadiável. E ele finaliza na 31. É necessário que os estados... Eu finalizo, né, com esse trecho dele da 31. É necessário que os estados-nação encontrem coragem para colocar em questão o próprio princípio de inscrição da natividade e a trindade Estado-nação-território que nele se funda. Eu acho, para finalizar aqui, para pensar essa questão, esse caso da Palestina, além de uma série de outros casos aqui que a gente vê, né? Está aqui mais uma vez o livro do Agamben, mostram que esse conceito aqui, ele só se sustenta, ele só é possível quando, depois que todo mundo atingiu o estado de um Estado-nação, o sujeito tem um território para dizer que é seu, e aí a partir disso e da evolução da civilidade, estado de bem-estar social, funcionamento dos mercados, educação, saúde gratuita para todo mundo, quando tiver esse tamanho de civilidade que existe na Europa do Agamben, aí todo mundo vai poder chegar num estágio de se considerar, né, parcialmente refugiado, porque eu nem acho que essa ideia tem que ser generalizada. Para mim, eu já defendi aqui em outros vídeos, a gente tem que ser nacional cosmopolita e não refugiado, né? Porque aí a gente defende a terra e a viagem ao mesmo tempo, né? E aí eu finalizo aqui para se ver como essa é uma questão importante. O Ailton Krenak, ele fala aqui também, tá? No livro dele A Vida Não é Útil, página 77 e 78, ele diz, né? Falando sobre a aldeia dos Krenak, né? Lá na época da Covid, né? A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita, e esse confinamento involuntário nos deu resiliência, nos fez mais resistentes. Quer dizer, tem gente que está refugiado no próprio território. É o caso dos Krenak, dos indígenas brasileiros de maneira geral. Tem gente que está refugiado no próprio território, os palestinos. Tem gente que está refugiado fora do seu território, os palestinos que foram expulsos pelos judeus e estão morando no Líbano, Síria, Jordânia, e não podem voltar para sua casa. E o Agamben sugerindo que a gente generalize o conceito de refugiado para todo mundo, para eliminar o conceito de povo. Ora, a gente tem que primeiro lutar para que o conceito de povo atinja todo mundo, né? Mesmo que ele seja parcial, não sustente, obviamente, não resuma ninguém, porque ninguém é só isso, ninguém é só brasileiro, só judeu, só israelense, só palestino, mas você só consegue atingir esse estágio de cosmopolitismo quando você tem uma casa, um lugar, uma terra para dizer que é sua. E aí você fica nessa oscilação positiva aí, que é do que eu chamo de nacional cosmopolitismo. Tá? Enquanto isso não acontecer, isso aqui não se sustenta, porque é preciso discutir essa questão, por exemplo, da Palestina hoje, para se chegar nisso que o Agamben pondera ali. Beleza, pessoal? Então essas foram as reflexões de hoje aqui, tá? E eventualmente acontecendo mais coisa aqui, a gente fala mais sobre isso nos próximos vídeos do canal, beleza?
Grande abraço aí, tamo junto, fui.